Tenho algo para vocês assinarem lá também. Amém? E eu vou passar a palavra para o pastor. Irmãos, lá atrás, chegar na mesa lá no Raquel, o plano de leitura bíblica anual. Então, você quer ler a Bíblia toda durante o ano, tem um plano lá para você. Você vai lendo, marcando. Você está lendo, aí esquece qual foi o livro que deixou, que parou a leitura. Então, o plano de leitura ajuda você a organizar a sua vida espiritual. Vocês podem pegar. Muito bem. Então, como o Fernando já falou, um prazer muito grande de estar se reencontrando aqui com vocês. Nós temos aqui de Belém vários alunos que estudam na Escola Charles Spurgeon na modalidade curso de teologia online. Temos alunos que não são aqui da congregação, mas da congregação aqui eu reconheci a Thalita do Vale, esse teoria da Thalita, já pela fotinha dela lá no curso já reconheci que era ela. Mas tem a Tamires, tem o Josafá, Rodrigo Brito, o Fernando e o Francisco Wagner, já veio visitar vocês aqui, e mais pessoas, o Antônio Caxinalá, mais recente aluno, certo? Muito bem. Então, irmãos, prazer enorme estar com vocês. Esses dias aqui, gostaria de poder contribuir para vocês terem uma visão, uma ideia do que é uma igreja local. Belém é uma cidade enorme, uma cidade muito grande. Né? Nos dias de Paulo havia também cidades muito grandes. Corinto, por exemplo, era uma cidade de 250 mil habitantes. Para os padrões do Império Romano, do século I, era uma cidade enorme. E Paulo escreve uma epístola que veio a dar notoriedade àquela cidade de Corinto. Talvez a única coisa, o maior meio de perpetuar a memória daquela cidade para a história foi o fato de ali ter tido uma igreja de Cristo e o apóstolo Paulo ter escrito uma epístola para aquela igreja. Aquela igreja, proporcionalmente, a população da cidade era uma igreja pequena. As igrejas que receberam aquelas epístolas do Novo Testamento, geralmente eram igrejas que se reuniam nas casas, por vários motivos que não interessa aqui hoje à noite. Mas o fato é que ali naquela cidade corrompida, terrível, foi plantada uma igreja de Cristo. Perfeito aqui em Belém, em outra cidade do Brasil. Mas como é que se inicia uma igreja de Cristo? Como é que começa uma igreja? Qual é a importância de uma igreja local? Qual é a definição bíblica de uma igreja local? Então eu queria partilhar com vocês isso aqui. Vai ser importante para você usar isso como parâmetro, como baliza, que vai ajudar você a fazer escolhas relativas à igreja. A igreja é muito importante na vida do cristão, ela é crucial na vida do cristão. É muito importante nós termos uma ideia adequada da igreja. O povo de Deus, os crentes mesmo hoje, eles têm uma visão muito rebaixada da igreja. Os próprios crentes têm uma visão rebaixada da igreja. Os de fora nem se fala. Por quê? Porque o que é que nós conhecemos da igreja de Cristo? O que nós conhecemos da igreja de Cristo? Aquela parte da igreja que vem para a mídia, que se projeta na mídia, é justamente a parte que a gente queria esconder. Então, quando o mundo olha
para os apóstolos de chapéu, para os caça-níqueis com o nome de igreja. Então o mundo absorve uma ideia completamente equivocada do que é a igreja. E nós crentes, que amamos o Senhor, também não temos tido cuidado muitas vezes de construirmos a ideia adequada do que é a igreja. A igreja, se você um dia tiver o cuidado de ler o Novo Testamento e marcando as coisas que a Bíblia diz a respeito da igreja, o que a igreja é aos olhos de Deus, você vai ficar surpreendido. A igreja é impressionantemente elevada aos olhos de Deus. Se depois vocês forem ler alguma coisa do período patrístico, Agostinho de Hipona, Ambrósio de Milão, vocês vão ver como esses homens amavam a igreja, como a igreja era algo central, crucial da vida deles. E essa foi a intenção de Deus, que a igreja seja marcante na nossa vida. O ritual de confusão de coisas com o nome de igreja, hoje é preciso a gente discutir o que é a igreja. Houve um tempo que a igreja era a igreja. Não precisava ninguém definir o que é a igreja, porque todo mundo entendia o que era a igreja. Mas a igreja, por causa todos os desvios que se desenrolaram ao longo da história, a invasão de falsas doutrinas, já desde o princípio da igreja, o estabelecimento de falsos mestres, que foram construindo eclesiologias completamente alheias às escrituras. O que nós temos hoje é uma coisa muito confusa quando se fala a respeito de igreja. Mas hoje nós vamos parar um pouco, nós vamos olhar para a Escritura, que é a igreja de Cristo. Eu quero falar das definições da importância de uma igreja local. O que é uma igreja local adequada? Primeiro, uma igreja local adequada é uma comunidade de crentes em Cristo, com capacidade de se autogovernar, se autossustentar, se autopropagar, além de ter a capacidade de guardar as características de uma igreja verdadeira de Cristo. Então, quer dizer, uma igreja local ela deve ser capaz de, no seio dela mesma, produzir anciãos, presbíteros, pastores, líderes, homens capazes, biblicamente, espiritualmente, que têm maturidade para guiar, dirigir, presidir, liderar a igreja naquela localidade. A igreja também deve ser capaz de se autossustentar, de suprir suas necessidades enquanto igreja, para não depender de apoio fora da igreja, de recursos vindo de lugares que iriam forçar a igreja a ter compromissos que ela não deve ter. E a igreja deve se autopropagar, ou seja, ela deve ser capaz de anunciar o Evangelho. Os crentes devem, não somente individualmente, mas enquanto corpo, expressar o Evangelho de Cristo por palavras e também mostrar ao mundo o impacto que o Evangelho trouxe às suas vidas por meio de uma comunidade cristã adequada e equilibrada. E além disso, uma comunidade cristã que se chama igreja, e que é a igreja verdadeira de Cristo, ela deve ser capaz de guardar as características de uma verdadeira igreja cristã. Quais são as características de uma verdadeira igreja cristã? Os reformadores estabeleceram 3 características que são suficientes para determinar o que é uma igreja verdadeira de Cristo. Então, a primeira característica é o ensino da sã doutrina. Uma verdadeira igreja, ela deve ensinar a palavra com integridade, ou seja, ensinar o texto bíblico voltando-se para a intenção do texto. Para ser mais claro para vocês, vocês já ouviram, por exemplo, pregações assim? Eu já ouvi muitas e vocês já ouviram também, especialmente os pregadores de televisão, de rádio. O camarada lê aquele texto do
encontro, do confronto entre Golias e Davi. Então ele vai pegar aquele texto. Ele vai dizer para você, vai usar na pregação como argumento, às vezes com muita retórica, com muito entusiasmo, com eloquência até. E Davi, quando foi contra Golias, ele levou no seu alforje mais 5 pedras. Então, uma pedra daquela foi para destruir o gigante da depressão, a outra pedra foi para abater o gigante do desemprego, o outro foi para destruir o gigante do divórcio. E o camarada inventa 5 coisas para aquelas 5 pedras, e você fica assim, puxa vida, como que o camarada esperto, como que ele consegue ver isso no texto e eu não consigo ver? Você não consegue ver porque isso não está no texto. Ele consegue ver porque ele está dizendo o que o texto não diz. Quem escreveu 1 Samuel foi Samuel, muito provavelmente. Você acha que quando Samuel descreveu o confronto de Golias e Davi, ele tinha a intenção de atribuir aquelas 5 pedras esses atributos? Você acha que ele tinha essa intenção? Claro que ele não tinha essa intenção. Então, o que é uma igreja que prega a palavra com integridade? É a igreja que vai lá no texto bíblico e vai dizer o que o autor bíblico quis dizer quando escreveu aquilo lá. Deu para entender? Então, você tem que estar numa igreja, não importa o tamanho dela, mas que quando você vai ouvir a pregação da palavra, você tem a certeza que o pregador vai pregar aquilo que o texto está dizendo, aquilo que o texto está falando, porque Deus não está comprometido de abençoar as espertezas, as ideias brilhantes dos pregadores. Deus é comprometido em abençoar a sua palavra quando ela é pregada com integridade. Então a pregação da igreja verdadeira de Cristo é uma pregação verdadeiramente íntegra e estabelece a sã doutrina como alimento sólido para a edificação daquela comunidade de crentes. Segunda característica que os reformadores atribuíram a uma igreja verdadeira: a observância correta das ordenanças de Cristo. Cristo ordenou o batismo e ordenou a ceia do Senhor. Uma igreja deve observar com integridade bíblica essas 2 ordenanças. A igreja não tem liberdade de criar 8 sacramentos, 7 sacramentos e não sei quantos sacramentos. Não. Que o Senhor deixou como memorial, que em outros ambientes também é chamado de sacramento, foi a ceia do Senhor, para os crentes em Cristo comerem o pão, beberem o vinho, em memória do sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor não é adequada para descrentes. Ela não é adequada para o homem sem Cristo. Por quê? Porque a ceia do Senhor, como o batismo, são símbolos da graça. E quem não tem a graça não pode se apropriar legitimamente dos seus símbolos. Então, é uma característica de uma igreja. E a terceira característica de uma igreja bíblica é que ela aplica a disciplina bíblica. Jesus deixou claramente estabelecido que a sua igreja não é lugar para pecadores endurecidos. A igreja de Cristo é um lugar de pecadores. Os pecadores devem vir para a igreja. Nós somos pecadores, todos nós aqui. E se a igreja proibir a entrada dos pecadores, todos nós temos que sair para fora dela. Mas a igreja não é lugar para pecador endurecido. De forma que quando o irmão pecar e começar a abraçar o seu pecado e nele se escravizar, a comunidade cristã não tolera isso. E ela vai chamar aquele irmão, e o irmão vai chamar o irmão e vai corrigi-lo, e vai exortá-lo, por orientação do próprio Senhor da igreja. Se aquele irmão ouvir você, então ele se arrependeu, retornou do seu pecado, então o assunto está encerrado, você ganhou o irmão, aleluia, glória a Deus.
Mas se aquele irmão permanece obstinado no seu pecado e não aceita a exaltação de um ou de outro irmão da igreja, então um grupo maior deve chamar aquele irmão para tentar conduzi-lo ao arrependimento, ao abandono do seu pecado. Se ele ouvir, o processo está concluído e o irmão foi reconquistado para a comunhão dos santos. Entretanto, se ele persistir na sua dureza, então toda a igreja deve se reunir e exortá-lo ao arrependimento, ao abandono da prática do seu pecado. E se ele se recusar a fazer isso, Jesus disse que a partir dali a igreja deve reputá-lo como gentio e publicano. Ele não tem mais direito à comunhão dos santos. Então isso, a disciplina bíblica, talvez seja a parte mais difícil de a gente tornar prática na igreja. Mas ela é indispensável. De forma que um grupo que não pratica a comunhão dos santos, um grupo que não prega a sã doutrina e um grupo que não observa adequadamente as ordenanças e não pratica a disciplina bíblica, está deixando de ser igreja. Então, se você mudou de cidade, está procurando uma igreja para congregar, e você chega num ambiente chamado de igreja, e ali não há a prática saudável de comunhão dos santos, não há uma pregação íntegra da sã doutrina, e não há disciplina bíblica, então ali não é o lugar para você ficar. Disso nós concluímos que muitas igrejas deixaram de ser igrejas. Muitos ambientes têm uma placa na frente com o nome de igreja. Por esses critérios aqui, já não são mais igreja. Mas a igreja local é profundamente importante na vida do cristão. Nós não podemos descartar simplesmente a ideia, hoje em dia, toda igreja é cheia de erro, todo pastor é desonesto, então eu vou ser crente em casa, eu vou ler a minha Bíblia em casa, vou ser crente à minha maneira. O crente não tem essa opção. O crente não tem essa opção. Essa opção não faz parte das possibilidades de um crente. A Bíblia não reconhece essa forma de ser cristão como válida. Quando você vai no Antigo Testamento, mesmo nos piores momentos de Israel, você vai encontrar os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas piedosas, ainda vinculados a Israel. Mesmo que Israel esteja em situação de declínio espiritual, mas ainda o homem de Deus do Antigo Testamento está lá comprometido com aquele povo. Na igreja é a mesma coisa. Então nós temos que procurar uma igreja verdadeira. Ela deve existir. É claro que ela existe. Se existem igrejas falsas, é porque existe a verdadeira. Se Satanás está falsificando a igreja, é porque ela existe. Ninguém falsifica célula de R$40, porque não existe célula de R$40. Mas as pessoas falsificam. Os falsários falsificam células de R$100. Por quê? Porque existe uma célula de R$100 verdadeira para ser falsificada, para ser imitada. Agora, a igreja é importante, a igreja local, que vocês estão construindo aqui, edificando aqui nesse ambiente, é muito importante, porque a igreja constrói um ambiente para a comunhão dos santos. É aqui, irmãos, que entra a importância da disciplina bíblica. É a disciplina bíblica, conforme orientada pela Escritura, pelo próprio Cristo e pelo apóstolo Paulo, que faz com que a igreja produza um ambiente adequado para a comunhão dos santos. Vou ver se eu torno claro o que eu quero dizer. Você pode chegar numa igreja que a pregação é bíblica. A pregação não é invenção, não é profetada. O pastor realmente faz uma correta análise do texto bíblico e prega a palavra realmente com correção. Essa igreja até celebra adequadamente as ordenanças do Senhor. Mas
a igreja não pratica a disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica. O que acontece então? Então nós temos aqui um grupo de rapazes e moças. Aí tem um rapaz que ele não tem caráter, que ele é aproveitador, que ele engana as moças. Existe outro cidadão lá que frauda as pessoas, passa cheque que não tem fundo, toma dinheiro emprestado para as pessoas e não paga. Então você está num ambiente onde a palavra é pregada de maneira adequada, mas não está sendo produzido ali um ambiente adequado para você ter comunhão. Então você vai para um ambiente que você não pode levar sua filha de 18 anos, porque está cheio de rapazes ímpios ali, dentro da igreja, sendo aceitos e abraçados como membros da igreja. Você não pode desenvolver uma atividade, qualquer que seja com outra pessoa, porque você está no meio de pessoas desonestas, que dão golpe financeiro nos outros. Então, o que acontece? A igreja fica um ambiente imaculado, inapropriado para a comunhão dos santos. E com o tempo, esse rebanho começa a ser permeado, a ser preenchido, a ser invadido por uma multidão de gente com esse tipo de vida, possivelmente nem regenerados. Então, a disciplina bíblica existe para proteger a comunhão dos santos. Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, ele diz: rogo aos irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. A igreja, ela fornece um ambiente para a comunhão dos santos. Irmãos, a igreja, ela não é um mero fenômeno sociológico. Vocês estão tentando fazer aqui, ou já estão fazendo aqui, isso não decorre de um fenômeno sociológico. A igreja não é um fenômeno sociológico, a igreja é uma obra divina. A igreja foi algo inventado por Deus, imaginado por Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a ele, no menor dos apóstolos, foi dado a graça de ser o despenseiro das insondáveis riquezas de Cristo. A ele foi dado a graça de desvendar o mistério oculto em Deus antes da eternidade, antes do tempo, na eternidade do melhor. Que mistério era esse? A igreja. O mistério oculto era a igreja, oculta em Deus. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz que ele nos predestinou, nos destinou antes da fundação do mundo. Então, a igreja é uma obra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja não é resultado de processos antropológicos, sociológicos, psicológicos. A igreja é uma invenção de Deus. Paulo, escrevendo para Timóteo, orientando Timóteo como ele devia proceder na sua ausência, ele diz: Timóteo, se eu tardar, eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Olha o que é que a igreja é para Cristo. Para Cristo, a igreja é a minha igreja. Para Paulo, ela é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Veja como a igreja é elevada. No final da estadia de Paulo no Oriente, quando ele já estava sabendo que iria ser preso, ele estava indo para Jerusalém, mas ele já sabia que em Jerusalém ele iria possivelmente não retornar mais para a Ásia Menor. E sabendo que ele não ia mais voltar para a Ásia Menor, ele está em Mileto, e lá ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso para se despedir deles. Isso está em Atos capítulo 20. Quando eles vêm se despedir de Paulo, Paulo diz para eles, no meio do discurso dele, de despedida, ele diz: atendei por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos
para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, olha o que Paulo está dizendo para os presbíteros de Éfeso. Vocês devem cuidar do rebanho de Deus. Que o Espírito Santo constituiu vocês bispos para isso, para pastorear a igreja do Deus vivo, a qual ele comprou com o seu sangue. Então a igreja é algo assim, é algo muito elevado. E para a gente não ser metafísico, não ser místico, não ser subjetivo, Paulo está falando para anciãos de uma igreja local. Paulo está dizendo, olha, Paulo está fazendo referência à igreja de Éfeso. Vocês vão para Éfeso pastorear o rebanho de Deus lá. Aquele rebanho que está em Éfeso, o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos sobre ele. Aquele rebanho foi comprado com o sangue de Deus. Aquele rebanho é a igreja do Deus vivo, comprada com o seu sangue. O sangue do Deus, homem da cruz do Calvário. A igreja é importante? É muito importante. A medida do nosso comprometimento com a igreja é a medida do nosso envolvimento com Cristo. Por isso que não há lugar para o crente lá em casa. O pastor Marcos Greconado é um homem muito apaixonado pela igreja. Tem estado conosco em Fortaleza várias vezes. E ele conta uma história muito interessante. Alguém perguntou, pastor, uma pessoa que conhece a Bíblia, que crê em Deus, mas não vai para a igreja, ela é de Deus? Crê na Bíblia, aliás, conhece a Bíblia, acredita em Deus, não vai para a igreja, ela é do diabo? O pastor Marcos diz, não, ela não é do diabo, ela é do diabo. Não é verdade? O diabo conhece a Bíblia, ou não conhece? Se você ler Mateus capítulo, lá na tentação de Jesus, no deserto, Satanás cita a Bíblia constantemente. E Satanás crê em Deus? Tiago diz que ele crê. Os demônios creem e tremem. Tem alguns evangélicos que nem tremem. Os demônios ainda tremem, tem medo. Né? Mas a igreja é muito preciosa. Uma das marcas da obediência a Cristo é um intenso envolvimento com a igreja de Cristo. Paulo escreve, eu vou dizer Paulo, mas muitos não concordariam comigo, mas a Epístola aos Hebreus, quem sabe o que ele escreveu, o autor diz assim, não deixando ou não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então não é opção do crente. Se você olha em Belém, você vê, eu recebo telefonemas, e-mails de pessoas desesperadas. Cidades do Rio Grande do Sul, cidades do interior de São Paulo, cidades do interior do Ceará, por causa do nosso site que tem muita penetração. Então o pessoal liga, passa e-mail, pastor, na minha cidade tem uma igreja que presta. Eu não sei mais para onde eu vou, porque toda igreja que eu vou só tem tolice, não tem palavra, não tem pregação autêntica da palavra, é só tolice, bobagem, show, é só espetáculo, é só... E o que é que eu faço? Quer dizer, então, irmãos, o crente não pode optar por não congregar. Mas, de fato, nós vivemos um tempo desesperador. Se nós estamos numa situação onde é difícil, onde o que é chamado de igreja não corresponde ao modelo bíblico de igreja, então nós temos que nos ajuntar e forjar uma reação, como os reformadores fizeram. A igreja medieval apostatou, não corresponde mais ao modelo de igreja bíblica. Então, os reformadores reformaram a igreja. Vamos se reunir com bases dos alicerces abandonados. Na verdade, a reforma não foi uma tentativa de mudar a igreja. Não. Foi uma tentativa de restaurar o que tinha sido abandonado. Voltar aos princípios. Se nós andamos na luz, como o Senhor está na luz, nós não temos comunhão uns com os outros, é a comunhão dos santos. Então, voltando ao ponto, a medida do nosso comprometimento com a igreja é a medida do nosso comprometimento com Cristo.
do nosso envolvimento com Cristo. O que é um crente espiritual? É o crente que no culto fecha os olhos e dança e fala outras línguas, e tem visões e revelações e tal. Não, não é. O nível de espiritualidade de um cristão pode ser medido pelo nível do seu envolvimento na Igreja de Cristo e pela intensidade com que ele se lança na direção dos meios da graça. Os meios da graça, entre outros, a leitura da Escritura, a oração, a comunhão dos santos e a igreja. Então, com que intensidade você lança a mão desses 3 meios de graça? Com que intensidade você estuda a sua Bíblia? Com que intensidade você ora? Com que intensidade você congrega? Isso mede, se você mede o seu nível espiritual. Então, a igreja termina sendo o parâmetro. É impossível se afastar da igreja sem se afastar de Cristo. Eu poderia fazer uma afirmação que seria muito chocante para vocês, mas muitos homens que nós amamos e honramos a memória, como Martim Lutero, por exemplo, eles diziam coisas assim: fora da igreja não há salvação. Se a gente pensar nessa frase, superficialmente ela parece dizer uma terrível heresia. A salvação não é só em Cristo, mas se você pensar direitinho, você vai chegar à conclusão que essa frase ela é verdadeira. Daqui a pouco a gente vai entender alguma coisa para esclarecer isso. Deus deu dons à sua igreja para que ela seja o celeiro onde os santos encontrem suprimento. No princípio da igreja, durante os primeiros 60 anos da igreja, vamos dizer assim, principalmente até o ano 100, 100 e pouquinho, a igreja não tinha as escrituras do Novo Testamento. Tinha as cartas já escritas, os evangelhos lidos meio aleatoriamente nas comunidades. Mas a igreja não tinha ainda formalizado e declarado o cânon, a escritura sagrada, que nós reconhecemos como escritura sagrada, são esses livros aqui. Não havia isso ainda. Então, havia relativamente poucas cópias para satisfazer a necessidade das igrejas. Então, não era como hoje que cada crente possui o volume sagrado pessoalmente. Às vezes uma igreja possuía uma carta de Pedro, uma de Paulo, o Evangelho de Mateus. Então, nesse tempo, a igreja precisava de suprir os santos e tinha poucos recursos para fazer. A Escritura era fundamentalmente o Antigo Testamento. Então, o que Deus fez? Deus levantou aqueles dons fundamentais, os apóstolos, os profetas. Para quê? Para que eles, homens cheios de dons dados por Deus, suprissem a igreja de alimento espiritual, desse à igreja suprimento. Então, Paulo vai dizer aos Efésios: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Então, o suprimento dos santos, lá no início da igreja, quando havia ainda material precário, material escriturístico neotestamentário precário, ainda era a igreja. A igreja tem sido responsável por ser um celeiro que supre a necessidade dos santos, a necessidade de ensino, a necessidade de comunhão, a necessidade de culto. A igreja, a ela foi dada a prerrogativa da obra missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé,
Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém. E um dia eles estavam orando e servindo ao Senhor e jejuando, e o Espírito Santo disse: separai-me agora, disse para a igreja, separai-me agora, Saulo e Barnabé, para a obra a que eu os tenho designado. Então, eles jejuando, orando, e impondo sobre eles as mãos, os enviaram. Eles foram então levar o Evangelho para o outro lado do Mediterrâneo, para além das fronteiras da Palestina. Tudo isso começou numa igreja local. A igreja começou em Jerusalém, que agora está em Antioquia, e Antioquia se torna a igreja pioneira em enviar o Evangelho para outras nações. Então é impossível cumprir a grande comissão sem o concurso da igreja local. Você não pode estar na África, na Romênia, no Brasil ao mesmo tempo. A grande comissão foi dada para nós como corpo, como igreja. Então, nós somos uma igreja em Fortaleza e não temos condição de estar em outros países. Mas quando um crente não tem condição de ir para outro país, mas ele pode colocar sua oferta missionária na igreja. E por meio da igreja, essa oferta chega lá na África, lá na janela 1040, lá onde os cristãos são perseguidos, pode chegar em forma de socorro para a igreja perseguida. Então, sem a igreja local, você não tem como cumprir a grande comissão. Você vai até os confins da terra através da sua igreja, através da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é a guardiã da palavra escrita, da sã doutrina. Paulo disse para Timóteo, vou repetir, 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você vai encontrar nas epístolas pastorais Paulo dizendo para Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado. Você vai dizer Paulo dizendo a respeito de si mesmo: combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você vai ver Judas dizendo assim: irmãos, vocês devem batalhar diligentemente pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Essa fé que Judas manda guardar, essa fé que Paulo guardou, esse depósito que ele manda Timóteo guardar, é a palavra, é a sã doutrina, é o conjunto de verdades que ficou como legado, como herança apostólica para a igreja prosseguir com ele. Então, a igreja, ela preserva a mensagem apostólica, as escrituras. Você hoje tem na sua mão a Sagrada Escritura, porque a igreja preservou para você. Se você um dia tiver a oportunidade de ler a história das perseguições, você vai ver que houve tempo, talvez a última grande perseguição do Império Romano contra a igreja tenha sido dessa modalidade: confiscar todas as escrituras, todos os livros sagrados da igreja e queimar. E muitos cristãos esconderam os pergaminhos, os rolos das escrituras e morreram por causa disso. Muitos cristãos entregaram os livros sagrados com medo de morrer, mas outros não o fizeram. Existe na Inglaterra um museu onde tem uma Bíblia amarrada com correntes, protegida. Essa Bíblia, a metade das suas páginas para baixo, ela multiplicou. Essas Bíblias foram várias Bíblias que foram usadas numa época em que houve uma intensa perseguição na Inglaterra e as pessoas eram amarradas, colocavam debaixo delas, elas eram penduradas, e ali um balde com a Bíblia dentro e o sangue delas pingando em cima da Bíblia. Então, a Escritura foi guardada pela igreja. Por isso que você hoje pode ir lá na livraria e comprar por R$30 uma Bíblia e dizer assim: que bom, como é fácil, coloca lá, passa o mês sem olhar, cria poeira, pois sabe de uma coisa, e esse conforto, esse privilégio, essa bênção de termos a Escritura nas nossas mãos, com total acesso a ela, só é possível porque a igreja de Jesus Cristo guardou as Escrituras para você. Uma igreja verdadeira,
ela não somente anuncia a verdade, mas ela também denuncia a fraude. Hoje nós não podemos apenas anunciar, proclamar a verdade. É necessário também que a gente faça uma medida adequada, uma denúncia da fraude, porque estão falsificando a igreja, adulterando o Evangelho, mercadejando a Escritura. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo diz à igreja de Éfeso, naquelas cartas de Apocalipse, ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então a igreja de Éfeso é elogiada por Cristo, porque ela percebeu que homens com nome de apóstolos, homens reivindicando a autoridade apostólica, não eram apóstolos, eram mentirosos. Por que eles descobriram isso? Porque aqueles homens não tinham o ensino conforme a reta doutrina. Então a igreja guarda o rebanho, guarda a verdade, guarda a Escritura dos maus, dos perversos, dos falsos apóstolos, do erro e etc. Então, uma verdadeira igreja, irmãos, ela não dá boas-vindas a essas novidades doutrinárias que aparecem no cenário evangélico. Pelo contrário, a verdadeira igreja protege o legado que recebeu dos antepassados. Ela guarda a fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Nós não podemos negociar isso. Eu assisti no culto aqui e já percebi uma coisa. A liturgia de vocês, o culto de vocês, é bastante um pouco diferente da nossa liturgia, da Igreja Batista de Barcelona. A forma, mas a essência não é. Então a forma nós podemos modificar. Nós podemos se reunir com a frente para cá, com a frente para lá, podemos se reunir no meio da rua, debaixo do pé de árvore, podemos cantar batendo palmas, não batendo palmas, isso é forma. Mas nós não podemos sacrificar a essência. Aquilo que é essencial, a igreja tem que proclamar a mesma confissão de fé, a mesma convicção, a mesma fé em toda a parte da terra. Por isso que a igreja, conforme o credo, ela é católica, no sentido correto do termo. Porque ela, em todo lugar da terra, o cristão deve fazer a mesma profissão essencial. Aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, que é inegociável para a fé cristã, tem que ser proclamado pelos cristãos sem a menor possibilidade de negociação. Eu queria, de um propósito hoje à noite, levar você a ter um elevado conceito da igreja. Eu não poderia pular esse ponto. As igrejas locais, elas são as destinatárias de quase todas as epístolas do Novo Testamento. Você abre a primeira epístola do Novo Testamento, é a epístola de Paulo aos Romanos. Aquela epístola não foi escrita para a cidade de Roma, não foi escrita para as autoridades romanas, para o poder político de Roma. Ela foi escrita para a igreja em Roma. A epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita para a igreja de Corinto e assim por diante. Até mesmo as epístolas pastorais foram escritas tendo em vista a igreja local. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele está instruindo Timóteo a como ele deve proceder na igreja local. Mas vamos fechar agora aqui, talvez seja um ponto culminante do que eu quero dizer para vocês hoje. O surgimento de uma igreja verdadeira. Como é então que hoje, nesse cipoal eclesiástico que nós nos encontramos, como é que surge uma igreja que eu posso dizer que está surgindo em Belém, uma igreja local verdadeira? A implantação de uma nova igreja, no caso de vocês aqui, deve ocorrer debaixo da mais cuidadosa tutela. Esse é o pensamento de Marcos Telefonato, mas que tem amparo bíblico. É preciso usar de muito critério antes de conceder status de igreja a um grupo de crentes que eventualmente se reúna. Por quê? Porque hoje é assim, um indivíduo qualquer
aluga um salão, começa a dizer aleluia, ou com as cadeiras brancas, uma gravata, e começa a dar glória a Deus e pronto, está ali uma igreja. Mais uma igreja de fundo de quintal está na praça para a vergonha do Evangelho. Não é isso não? É isso mesmo. Mas no princípio não era assim. Vamos para o exemplo de Paulo. Paulo se converteu em Atos capítulo 9. Vocês conhecem a história da conversão de Paulo. Mas no capítulo 8, Paulo ainda respirava ameaça e ódio contra os discípulos de Cristo. No capítulo 8 de Atos, há uma perseguição contra a igreja de Jerusalém, depois daquela mensagem, daquele sermão que Estevão prega diante do Sinédrio. Então há uma intensa perseguição contra os cristãos helenistas, não palestinos. Os cristãos vinculados a Estevão são perseguidos e eles saem. Apenas os apóstolos ficam em Jerusalém. E os crentes palestinos, bastante judeus aqui, bastante judaicos aí, mas os outros cristãos são perseguidos, eles saem em direção de Samaria. E eles saem partilhando o Evangelho. O que acontece? A mão do Senhor é com Filipe, e ele prega em Samaria, e muitas pessoas se convertem, e ali brota de repente uma comunidade cristã imensa. Até o mágico da cidade que enganava as pessoas, que era conhecido, que era ilustre na cidade, se converte. Então eles mandam para Jerusalém o aviso de que uma grande comunidade de pessoas samaritanas estão se convertendo em Samaria. Então Pedro e João vão lá para colocar a autoridade da igreja de Jerusalém sobre eles, etc. Mas eles prosseguem e vão mais adiante. Eles vão até na direção de Antioquia da Síria. E é interessante que eles vão pregando o Evangelho apenas para quem é judeu. Mas uns cristãos de Cirene e de outra cidade do mundo gentil, que eram cristãos, começaram a falar de Cristo em Antioquia da Síria. E o que aconteceu? Muitos gentios de Antioquia começaram a se converter. Então, mandaram imediatamente para Jerusalém a notícia de que uma multidão enorme de pessoas estavam se convertendo em Antioquia da Síria. Então, os apóstolos, já bastante ocupados, enviaram Barnabé para ele supervisionar o surgimento daquela igreja. E Barnabé partiu para lá, e quando ele viu lá, a necessidade era enorme, e ele não podia dar conta sozinho. Então ele foi para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado Saulo em Tarso, levou a Antioquia. E durante um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e instruíram muita gente. Foi ali em Antioquia que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ora, veja bem, entre a conversão de Saulo e esse momento em que ele é caçado, encontrado por Barnabé e levado para Antioquia, se passaram 10 anos. Nesses 10 anos, Paulo pregou o Evangelho, mas Paulo não fundou nenhuma igreja. Paulo não tinha o respaldo da igreja de Jerusalém. Ele vai dizer na epístola aos Gálatas, se não me falha a memória, ele disse que não era conhecido das igrejas da Judéia. Apenas eles fundaram falar que aquele que antes era perseguidor, agora era cristão, mas ele nunca teve ministério vinculado à igreja de Jerusalém. E ele também nunca plantou uma igreja durante todo esse tempo. Ele era apóstolo de Cristo, tinha visto Cristo na estrada de Damasco, pregava o Evangelho, mas ele não plantou nenhuma igreja. Quando Barnabé o leva para Antioquia, e ele passa um ano ensinando lá. Então um dia, em Atos capítulo 13, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Saulo. E enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, os irmãos oraram e puseram as mãos sobre Saulo e sobre Barnabé e os despediram, e eles foram. A partir daí, Paulo começa a ser o maior plantador de igrejas
do cristianismo, mas não antes disso. Na estrada de Damasco, ele é chamado para ser discípulo e apóstolo de Cristo. Mas mesmo com essa prerrogativa de apóstolo, ele não plantou nenhuma igreja, até que foi enviado por uma igreja local. Quando a igreja de Antioquia o envia, ele vai então para a Ásia Menor e ali começa a sua carreira de plantador de igrejas. Então, por 10 anos, Paulo não plantou nenhuma igreja por conta própria. Então, esse é um princípio bíblico. Uma igreja não pode surgir por conta própria. Ela tem que surgir, o modelo bíblico é esse aqui. Uma igreja solidamente estabelecida, solidamente bíblica, solidamente escriturística. Ela inicia, por meio de outros irmãos, outra igreja. E essa outra igreja que se inicia, ela se inicia herdando a herança do ensino apostólico, que aquela igreja que está tutelando conservou fielmente. E essa nova igreja está comprometida a preservar essa mesma herança e passar adiante. Por isso que Paulo diz a Timóteo, o que de mim recebestes, transmite a homens idôneos, que sejam capazes de transmitir a outros. Então, esse bastão da herança apostólica não pode ser entregue a qualquer um. Está entendendo a ideia? Quando você assiste aquela corrida de bastão, o atleta corre até chegar no outro, pega o bastão, o outro vai entregando o bastão, aquele bastão não pode ser entregue a qualquer um. Assim é a igreja de Cristo. Então você não pode comprar meia dúzia de cadeira, alugar um ponto em cima, uma gravata, uma Bíblia e começar uma igreja. É por isso que o cristianismo, que a igreja está com o índice de avaliação tão baixo por parte dos próprios crentes. Porque é assim que está se iniciando a igreja no Brasil. O mundo evangélico é isso aí. É a multiplicação constante de caça-níqueis com o nome de igreja. Eu sei de uma igreja que começou assim. Começou com 16 pessoas. Mais ou menos 10 anos atrás. Menos de 10 anos atrás. E o que aconteceu na primeira reunião? O camarada começou lá, brigou com o chefe dele lá e começou a igreja. Na primeira reunião aconteceu uma coisa. Deus confirmou aquela igreja. Sabe como? Tinha na reunião uma pessoa que estava precisando de fazer um transplante, estava com um rim estragado e precisava fazer um transplante de rim. Se submeteu a uma cirurgia de alto risco. Sabe o que nasceu no primeiro culto daquela igreja? Imagina o que nasceu. Nasceu um rim novo, né? Aquele rim velho foi substituído por um rim novo. Pronto, começou a igreja. Aí, tá vendo? Deus confirmou. A mulher tinha um rim que não prestava e agora tem um rim novo. Hoje, essa igreja, chapéu e tal, aquele homem do chapéu lá e tal. Pronto, começa assim. E assim a igreja começa? Não, não é assim. Mas essa começou assim. Está na mídia aí, bombando no Brasil. Tá certo? E cada um começa assim. Uma história engraçada. O camarada chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou começar uma igreja lá, mas Deus mandou eu começar a igreja. Mas irmão, como é que você vai começar uma igreja se você está na sua igreja? A sua igreja está aqui estabelecida. Você vai começar uma igreja lá? Pastor, porque Deus me mandou eu começar, eu tenho que obedecer o que Deus me mandou. Como que Deus mandou você começar essa igreja? Pastor, eu vou começar, já aluguei um salão, já botei cadeira lá e tal, já abri lá, inclusive, já botei a placa e tal. Sim, mas como foi que você começou? Como foi que Deus disse para você começar? Então, eu estava orando, aí eu abri a Bíblia, botei o dedo em cima do versículo, eu abri e estava lá: abre salão, meu filho. Aí eu fui lá, aluguei um salão e abri. Então, a coisa é trágica a esse nível. Então, irmãos, louvado seja Deus, porque o que está acontecendo aqui com vocês é justamente o contrário disso, né? Vocês estão iniciando uma comunidade cristã e
E óbvio que vocês querem que seja uma igreja, estão corretos nisso, e nós temos a intenção, do Igreja Batista Parquelândia, de emprestar a vocês esse apoio, essa força, essa direção que vocês vão precisar, até que vocês possam caminhar com os próprios pés, se autogovernar, se autopropagar, se enfim, e ir em frente, para prosseguir levando essa herança que vem lá dos apóstolos e é preservada fielmente por igrejas fiéis. Não desanime. Ainda há igrejas fiéis na face da terra. Ainda há pastores fiéis na terra. Ainda há crentes fiéis na terra. Por mais que a realidade possa desmentir, nós cremos que o Senhor tem preservado aqueles que não dobraram e nunca dobrarão os joelhos diante de Baal. Amém? Amém. Amém, irmãos. Então, o pastor Cleiton ainda estará conosco, ministrando no domingo, pregando a palavra aqui no domingo, às 7 horas da noite, no culto. Por favor, venham, né? Avise aos outros irmãos que não estiveram aqui. E só para os membros da igreja, amanhã à tarde, não haverá o pequeno grupo de edificação. Amanhã à tarde não terá, porque vai ter uma reunião com o pastor Cleiton, que a gente vai conversar coisas importantes acerca da congregação. Então, se você é membro da igreja, da congregação, você deve vir amanhã às 5h30. Amém? Que horas? 5h30, não é 6 horas. 5h30, amém? Então, queria agradecer a Deus mais uma vez por essa ajuda, né? O Senhor colocar pessoas mais maduras, mais capacitadas para nos orientar, para nos ajudar. Isso é maravilhoso. Então vamos desfrutar ao máximo, né? E nesse momento nós vamos contribuir, né? Nós vamos adorar o Senhor com nossas contribuições, e eu vou chamar o Josafá para orar. Em seguida nós vamos contribuir. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por esse tempo bom que o Senhor nos proporcionou. Deus, queremos também, Pai, nesta noite, te agradecer com as nossas ofertas, Pai, com a nossa contribuição financeira. Deus, que a motivação do nosso coração, Pai, não seja riqueza, não seja barganha com Deus, mas, Pai, que seja gratidão, porque o Senhor já nos deu o que o Senhor tinha de mais precioso, que foi o teu Filho Jesus, Pai, o qual morreu por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso, Pai, que nesta noite, ao ofertar, nós ofertemos, Pai, com alegria, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Assim, Deus, te peço também a pessoa, cada irmão nesta noite, que a palavra, Pai, ministrada aqui, possa ser guardada no coração de cada um, para que nós, Senhor, não venhamos pecar contra Ti, mas possamos, Deus, Te glorificar em todo o nosso modo de viver. É o que eu te peço e te agradeço no Teu santo nome. Amém. Vamos contribuir com alegria.
Amém? Vamos ficar de pé. Então, lembrando, amanhã, 5h30, para os membros, somente os membros. Amanhã, 5h30, e para todos, domingo, culto, 7 horas da noite, aqui também. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, que a igreja diga amém. Quem diz amém, dá um abraço e alguém. Ótimo. Tem uma lanchonete lá atrás, deixa ele participar. Tirar uma foto do senhor. Paz.